Oi pessoal, tudo bom? Então, se você chegou aqui agora, esse aqui é o terceiro episódio de uma série de 3 vídeos que eu estou fazendo sobre eventos de rua e como superar as adversidades que a gente encontra, né? Apenas com atitudes simples, porque a principal dificuldade dos eventos de rua é a falta de grana, né? Porque com dinheiro você resolve as coisas muito mais fácil. Então agora a gente vai falar com os técnicos nesse terceiro episódio, beleza? Vem com a gente. Então, primeira coisa, não sei se você fez um curso de áudio ou não, mas se você não fez, faça. Por mais que tenha muitos vídeos na internet ensinando muita coisa para você apreender o significado desses vídeos, desse conteúdo que eles estão passando, é importante um conhecimento prévio. Eu sei que é caro a maioria desses cursos, mas às vezes em algumas prefeituras aí, não sei de que cidade você está me assistindo, mas tem os cursos no Senac, sabe, no Sesc, o Sérgio Jackson, onde eu fiz, é muito bom, sabe, ele além de ser um grande professor, né, grande técnico de som, né, entende bastante de áudio, ele é um ótimo professor, formado em pedagogia, além de músico. Então, assim, tente buscar um cursinho que é muito importante. E meter a mão na massa, né? Acho que essa experiência vai te dar, se você fizer com calma, com dedicação e pesquisar, buscar informação. Tem muito vídeo bom aí no YouTube também sobre as técnicas de passagem de som, ver como cada um faz e vai criando a sua. Isso é muito importante. Se possível, nesses locais, em eventos de rua, a gente sabe que a grana não é muito, mas se possível, faça a visita técnica. Assim, a visita técnica é importante, você vai ver questões de elétrica, de segurança do seu equipamento, né? Se tem cobertura, se tem condição de você colocar uma house mix. O ideal é que você coloque uma house mix para você poder ouvir o som, né, de um lugar central e não ficar achando que está ouvindo que não está ouvindo. A questão de acústica vai influenciar em muito nesses eventos. Assim, você não precisa microfonar tudo. Se você estiver num bar pequeno, assim, você vai microfonar mais o que seja necessário, né? Uma caixa, você não vai. Bateria, muitas vezes, num lugar pequeno, você microfona só o bumbo. Então, assim, a visita técnica é muito importante. Se você não conseguir fazer, porque a gente sabe que é isso, grana curta, às vezes é longe o local, liga para lá, se informa com alguém que já fez evento lá outras vezes, sabe? Pergunta, não vai falar sei lá, com caixa, com um garçom que não está muito inteirado, procure falar com o gerente, né, para saber como é que são as questões, essas questões que a gente falou de elétrica, e se outras pessoas já fizeram evento lá, se já tem mais ou menos um esquema de posicionamento. Confie um pouco nisso também, mas sem confiar demais. Utilize o seu conhecimento, né, de técnico e de experiência de vida, como, né, operando esses tipos de som, para você saber se você tiver uma ideia melhor do que as outras pessoas que fizeram ali. Confia também na sua ideia, porque é isso, ele também, o cara do bar, o cara do estabelecimento, muitas vezes está preocupado em incomodar os vizinhos ou outras questões, né? E não do som para o público. Então, assim, quando você está montando um PA, está fazendo um projeto de áudio, na verdade. O engenheiro de áudio cobra caro para fazer esses projetos. E você está ali com suas caixas, né, montando, pensando na disposição delas. Quanto mais longe tiver, né, quanto mais caixas você tiver, mais baixo você vai poder botar o som, que vai incomodar menos quem está na frente da caixa, porque você vai ter várias caixas amplificando esse som, né, para o público. Então, se você tiver duas caixas de 450 watts, vão ser 900 watts. Se eu tiver quatro altas, né, vão ser 1800 de alta. Eu gosto muito do sistema, né, 2x1, né, 2 altos e um sub. Não tem necessidade de você colocar 10 subs num lugar pequeno. Você tem que ter essa noção de espaço, né, da acústica do lugar. Em eventos de rua, é claro, rua assim que eu digo, sem ser dentro de um estabelecimento, né, que toma as calçadas, mas numa praça pública você vai ter que ter muito mais equipamento. Rider, peça o rider com antecedência, sabe? Veja se você consegue atender, converse com o artista, né? Nesses locais você não vai ter muitas vezes figura do técnico, do produtor técnico, então você vai ter que ir conversar com os artistas para poder saber se você pode substituir coisa X por Y, se ele tem algum equipamento. É muito legal, alguns artistas levam o próprio microfone, e que te ajuda muito. Sim, o ideal era a gente ter, né, os microfones que são usados, né, profissionalmente num mercado mais estruturado, né, que é o Sennheiser, Shure, AKG, as mesas de som da Yamaha, Soundcraft, Design. Claro que a gente não sabe que na rua nem sempre é possível, mas pelo menos
um microfone Behringer, Samsung, sabe, umas marcas medianas, não usa aquele chulé da China não, que vai ser horrível, sabe? Não que esses Sennheiser, Shure e Behringer não sejam produzidos na China, mas aqueles que tem ali na Rua da Alfândega, né, que aqueles chineses estão vendendo ali, que você não tem marca nenhuma, normalmente não é boa qualidade. Eu iria mais assim, se fosse pegar um mediano, seria um Behringer ou um Samsung. E claro, o ideal é você ter, na verdade, investindo, pelo menos para percussão, num kit de bateria da Shure. Pode ser, não precisa nem ser a linha mais alta da Shure, não, pode ser a mais baixa. Qualquer microfone da Shure já vai te adiantar muito, assim, né, a qualidade do seu som. Bom, é isso. Cada técnico vai ter uma forma de passar o som de uma maneira. Acho importante você estudar, conhecer, ter experiência e construir a sua. Mas tem alguns pontos que são muito específicos, que eu, nesses anos de experiência, que eu acho que é importante falar. Primeiro, eu chegar é alinhar o PA, né? Primeiro que você tem que fazer é alinhar o PA. E aí tem uns aplicativos que são de espectro de frequência, que você vai conseguir avaliar qual é o espectro, qual é a frequência que está subindo mais. Aí você tem que tentar manter, né? Para ele ficar flat. Porque a partir daquilo flat é que você na mesa vai conseguir. Porque não adianta nada, estou precisando de um, sei lá, um médio agudo, né? 1500 Hz, 1300. E aí você sobe na mesa, mas o teu sistema de som não está entregando aquilo. Então você não vai conseguir, sabe? Então é importante o PA estar flat. E aí tem uns vídeos aí na internet, eu posso botar a descrição também, que são muito bons para isso, para te ensinar a fazer isso, sabe? Você tem uma questão de quantidade de caixas que você vai usar, então às vezes não é no equalizador gráfico que você vai mexer, né? Às vezes é lá no volume da caixa, né? Então o alinhamento do PA é fundamental, ter uma música que você já conheça, depois você fizer esse alinhamento com pode ser aplicativo mesmo, né, de analisador de frequência de celular. Você botar uma música que você conheça para ver se está suando do jeito que você gosta. Libera as vozes, frequência entre 600 e 1300 Hz, geralmente são das vozes, principalmente em roda de samba que tem muita voz. Tira os instrumentos, sabe? Usa o high pass e o low pass, né, são os filtros que cortam as altas e os graves, tipo sub, o bumbo, né? Você joga lá para baixo, corta. Eu geralmente corto até menos, e aí depois que eu passo tudo eu vou subindo até não atrapalhar, né? Tipo, eu coloco lá em 80, corto de 80 para cima, né? Uso um low pass, e aí depois que eu passo tudo eu vou subindo ele na hora que tá tocando geral, né? Eu vou subindo até ficar batendo com baixo, né? Ou então com o baixo do violão. Então, assim, é isso, libera essas vozes, usa os filtros. Eu não gosto de abusar muito de efeito, sabe? Mas eu gosto de botar um reverbzinho na voz, mas vai depender do espaço das acústica. Mas eu não gosto muito de abusar muito de efeito, de gate, de compressor. Eu uso o menos possível, mas claro que precisando usar, a gente tem que usar um pouquinho. Se possível, faça grupos com os instrumentos. Percussão, aí bota um grupo, você sobe na mesa, né? Se sua mesa tiver essa característica, é legal, né? Você coloca, você equaliza todos os sons daquele tipo de áudio, né? De percussão, por exemplo, uma bateria, né? E você consegue subir só elas, ou as vozes, todas as vozes numa só, todas as vozes graves, todas as médio grave, as agudas. Então, é isso. Use o pan também. O pan é muito importante. Você consegue dividir. Tipo, você tem dois instrumentos que têm a mesma frequência, que trabalham a mesma frequência, você consegue dividir um cavaco, um banjo, por exemplo. Ou, claro, vai depender de cada instrumento, de cada timbre, mas você consegue dividir. Tem dois cantores que cantam na mesma frequência, você consegue botar cada um para um lado, porque você tem duas fontes de emissões sonoras, né? Então vai ficar muito mais rico, você vai escutar com muito mais nitidez. Não precisa ser todo para o lado, não. Bota um pouquinho um mais para o lado e outro um pouquinho outro mais para o lado. Você consegue escutar com muito mais nitidez esse canal, né? Esse áudio que está chegando, e vai ficar muito mais bonito. Então usa o pan, separa assim, né, os instrumentos e os sons de mesma frequência. Fone de ouvido é o ideal para monitoração, ainda mais na rua, que sabe, você vai encontrar cada lugar um lugar. Se tiver que se preocupar com a acústica do monitor ainda, dá muito mais trabalho, muito mais chance de ter microfonia, então o fone ajuda muito mais. Outra coisa, fita crepe, cara. Fita crepe e caneta. Eu já salvei algumas bandas que eu cheguei para assistir o show mesmo, a banda me conhecia e falou, pelo amor de Deus, já era para ter começado o som e não tá rolando até agora. E aí eu fui lá olhar, o cara não tinha nomeado, ele não sabia quem era quem, estava subindo os volumes
E por coincidência, eu conhecia a mesa, uma mesa que eu tinha, a Yamaha MG16, e aí pô, né, fiquei meio assim, né, de me intrometer na operação dele, mas os artistas pediram muito, eu fui conversar com ele, ele falou, cara, quiser assumir aí, me ajudar, a primeira coisa que eu fiz foi identificar cada canal, então isso é um básico, isso é muito importante, fita crepe, canetinha, identificar o canal e ter ele na mesa. Na mesa digital você consegue botar até o nome, né? Analógica não, você vai ter que ir na fita crepe mesmo. Então, essencial, básico do básico. House Mix. É importante ter uma house mix também, né? Você montar, de preferência, um lugar onde você consegue ouvir. Seja, nos shows grandes, pode, você já viu, sempre tem lá no meio do público, né? Uma house mix, porque ali não é para atrapalhar a visão de ninguém, não. Ali é o melhor lugar para você ouvir o som. Então, mesmo no evento de rua, tente botar uma house mix. E atenção com a segurança, né? Segurança do equipamento e a elétrica, principalmente. No equipamento você vai ter que cercar essa house mix, vai ter que, nem que seja com palha de coqueiro, a gente sabe que as adversidades que a gente encontra, então vai ter que cercar de alguma forma esse local, né, onde estão os seus equipamentos, onde passam os cabos, porque senão chuta e acaba o som, tenha muita atenção com essa parte. Se você tiver um tabletzinho, você pode, né, e a sua mesa tiver essa tecnologia, você pode, né, operar lá o tablet, né, e aí ouvir o som de algum lugar, senão você vai ter que fazer correndo mesmo, vai ter que ir ou lá ouvir, porque você não vai ficar lá num cantinho do estabelecimento, achando que está ouvindo como está e está chegando ali um som completamente diferente do público. Então depois se fizer a passagem de som, quando chegar o público, vai mudar o som. Então você tem que dar essa volta para ver como é que tá, ouvir em cada cantinho e tentar trabalhar sempre diminuindo as frequências, sabe? Não adianta você, eu sei que o artista às vezes pede, né? Aumenta aqui, você vai aumentando, daqui a pouco não tem mais espaço para nada, tá mó bololô de som. Muitas vezes quando ele está pedindo para aumentar é porque ele não está se ouvindo, então você tem que na verdade tentar ouvir o que está atrapalhando ele a se ouvir, né? Se é no PA mesmo que está saindo ou se é no monitor dele. E se for no PA, você tem que ver, é o pandeiro que está na frente da voz dele, é o tantã. Aí você tem que diminuir isso e não aumentar a voz dele, para saber o que aparece, se a voz dele não aparece. E é isso. Com relação à elétrica, o multímetro é fundamental. Na visita técnica, você tem que olhar essas questões, né? De fase, se tem disjuntor, não pode ligar na fase direto, o ideal é que tenha um disjuntor. Se o cara te pedir para ligar na fase direto, você tem que ter uma noçãozinha de elétrica, né? O ideal é já te darem um ponto de luz, mas a gente sabe das diversidades dos eventos de rua e que você acaba tendo que fazer mais de função de técnico. Uma das funções que você, por técnico, na rua, acaba fazendo muito é essa questão da elétrica, né? Mas peça previamente para já botarem um ponto ali na visita técnica, veja se já tem um ponto de luz ali. Não liga direto na fase, porque se ligar, se der um curto, queima tudo, né? Veja a variação, use o multímetro para ver se está variando 110 ou 220, para ver se está variando. Veja também para você não ligar, né, um equipamento de 110 no 220. Se estiver variando, você tem que buscar outra fase ou buscar entender por que está variando. Correntes alternadas, fritadeira, essas coisas atrapalham muito o som. Então tem que ver se não tem alguma coisa ligada na mesma fase que você está querendo ligar o som. E aí se tiver, né, você tem que pedir para desligar. Usa sempre fio PP, fio de eletrodoméstico mesmo, sabe? Que é aquele fio encapado com 2 cabos dentro, que são revestidos por esse outro encapamento. Tem que calcular o watts para calcular a bitola do fio. Você não pode botar, 3 amplificadores de 3.500 watts, fazer um som com 4 altas e 4 subs num fio de 1,5, sabe? Vai dar ruim, pode torrar o fio, parar o som no meio e acontecer até coisa pior. Então, é isso. Atenção, né, com esse cálculo do watts. É fácil, é um cálculo simples. A potência sobre a tensão é igual a corrente. Então tenha atenção nisso, porque a partir da corrente você vai conseguir saber a bitola que você vai ter que usar. Então se tiver um eletricista que o ideal é que tem que saber dizer para ele quantos de potência está levando. É só calcular o valor do watt do seu equipamento, né, qual a potência de cada equipamento, principalmente os amplificadores que consomem muito watts, para ele poder calcular a bitola. Então assim, você tem que saber, o ideal é que use, né, uma bitola adequada, né, um fio. Bitola é o diâmetro do fio, né? Então, isso é muito importante para a segurança do seu evento. E a última coisa que eu queria falar com vocês, técnicos, tenham paciência com os artistas. Eles não necessariamente têm obrigação, o ideal é que eles tenham conhecimento de áudio, mas não necessariamente têm. Então, muitas vezes o que eles estão falando
É porque eles estão nervosos, eles estão ali, né, no momento de que é a cara deles que está aparecendo. Você está ajudando eles ali, mas é a cara deles que tá ali. Então, naturalmente, eles estão ansiosos. O artista é um pouco inseguro e ele não pode demonstrar essa insegurança no palco. Ele tem que estar preocupado com a execução dele, sabe? Ele não pode ficar tão preocupado com essas questões técnicas, porque é isso. Se ele também não tocar, não executar bem, você não consegue colocar o som dele bom. Então, assim, tenha paciência, converse com calma. Se precisar explicar alguma coisa, como é que funciona, explique com todo o cuidado do mundo, sabe? E é isso, fale, você vai ter que fazer uma gestão um pouco desses artistas, né? Você vai ter que explicar como é que é o seu método de passagem de som, nem todo técnico passa igual, não tem obrigação de saber como é que é o seu método. Então, o ideal é que tenha um produtor técnico, mas se não tiver, você que vai ter que fazer um pouco essa função, explicar, olha, a gente vai passar primeiro eu gosto de passar primeiro as vozes, depois a gente vai passar a percussão, depois as harmonias e por último a gente vai tentar passar tudo junto, sabe? Vamos passar tipo cavaco, violão e depois vamos juntar os dois, tocar os dois juntos para ver se está equilibrado, depois tocar pandeiro, tantã, cuíca e depois um de cada vez, depois tudo junto e depois as vozes e depois vamos fazer um passadão para ver como é que tá. Eu quero que vocês toquem do jeito que vocês tocariam, né, no ao vivo, ensaiar uma música que vocês ensaiaram, de preferência uma que tem uma dinâmica boa para poder ver até onde dá para ir o PA sem clipar e aonde também se eu estiver colocando um gate ali eu não vou cortar essa dinâmica, né, mutar a voz do artista. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Esse aí foi um vídeo para o edital da Lei Aldir Blanc, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro e com apoio da Lei Federal, né, do Governo Federal. Até a próxima. Qualquer coisa, vocês tenham mais dúvida aí, coloquem no comentário. Espero estar fazendo outro vídeo para vocês. Um grande abraço.